Vamos lá. Senhoras e senhores, daremos início agora ao segundo painel, que tem como tema os recursos no novo CPC. Para a condução dos trabalhos, convidamos o secretário da Reforma do Judiciário, senhor Marcelo Vieira de Campos. Convidamos ainda a palestrante professora Tereza Arruda Alvim. Convidamos também o palestrante professor Antônio Carlos Marcato. Neste momento, passamos a palavra ao secretário Marcelo Vieira de Campos. Dando continuidade aos trabalhos, o painel agora vai ser sobre recursos no novo CPC. Nada melhor do que termos dois debatedores aqui do nível que o projeto espera para esse debate. Apontados para muitos como vilão, o recurso hoje, segundo essa corrente, é o principal motivador da morosidade do processo hoje no judiciário. E a ideia é que o projeto do novo Código de Processo Civil possa trazer essa realidade e que possa dar maior celeridade ao processo. Sem mais delongas, passar a palavra à professora Tereza Arruda Alvim, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, livre docente de Direito pela PUC de São Paulo, professora dos cursos de graduação, especialização e mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, professora do curso de mestrado da Universidade Paranaense, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, membro da Academia de Letras Jurídicas do Paraná e São Paulo, membro do Instituto dos Advogados do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da International Association of Processual Law, membro da IABA, relatora da comissão encarregada de projeto de lei para o novo Código de Processo Civil brasileiro, tendo como livros publicados o Mandado de Segurança, Medida Cautelar e Ato Judicial, os agravos no CPC brasileiro, nulidades do processo da sentença na segunda edição, controle das decisões judicial por meio dos recursos do recurso de direito, de estrito direito e de ação rescisória, breves comentários da segunda fase da reforma do Código de Processo Civil, na sua segunda edição, e breves comentários à prova sistemática do processo civil. O dogma da coisa julgada, hipóteses de relativização, omissão judicial e embargos de declaração, livro de recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, recursos e ações autônomas de impugnação, de acordo com a nova sistemática dos recursos repetitivos do STJ, Lei 11.672 de 2008, e parte geral do processo de conhecimento. Professora Tereza, por gentileza. Bom, muito bom dia a todos vocês. Eu agradeço a presença de todos e prometo me ater ao tempo que me foi dado para me desincumbir de falar alguma coisa sobre o sistema recursal do CPC projetado. Barbosa Moreira diz que palestras devem ser curtas e boas, e esse mesmo professor assevera em seguida que, se forem curtas, nem precisam ser boas. Eu me lembrava agora há pouco de um livro que eu li muito interessante, e isso está fora do meu tempo, tá? Estou descontando, porque ainda não estou falando de recursos. Li um livro de crônicas de um autor italiano que se chama Giovanni Papini. Esse livro se chama Gog, e lá tem uma crônica que fala de um historiador que escreveu um livro sobre a história universal, sobre a ótica da história da Itália, e ele começou o seu livro falando do último presidente que a Itália tinha tido, e terminou em Roma. E ele diz, aquele historiador diz, no conto do Giovanni Papini, que essa é a ótica correta, né? Porque a gente está no presente, porque a gente vai começar um livro de história por Roma. A gente tem que começar da nossa ótica. A nossa ótica veio o último presidente. Eu acho que, inspirado nesse conto,
o Marcelo e os demais coordenadores desse evento resolveram inverter a ordem entre mim e o Marcato, porque, na verdade, eu vou falar predominantemente sobre recurso extraordinário, recurso especial e embargo de divergência. E ele vai falar sobre a parte geral e sobre os recursos ordinários, agravo e apelação. Então, na verdade, eu tenho a impressão que esse conto deve ter sido a inspiração da coordenação, e começo a minha exposição propriamente dita, podem contar agora no relógio. Bom, na esteira do que disse o ministro Fux, do que me disse o Walter Pereira, eu diria para vocês que realmente a economia processual foi uma ideia que esteve por detrás de muitas alterações que nós fizemos nesse Código de Processo Civil projetado, né? Agora, é interessante que se tenha presente, e é absolutamente necessário e imperativo que se tenha essa ideia em mente para se compreender aonde que nós quisemos chegar com as alterações incluídas no sistema processual, principalmente no que diz respeito a essa esfera, que é a esfera recursal. A economia processual, na verdade, é uma ideia que comporta diversas dimensões. Uma dimensão que é a mais fácil de ser, digamos, assumida, de ser compreendida, que é aquela que diz respeito a cada processo individualmente considerado. Então, quando se pensa em economia processual e um processo, nós temos essa ideia no sentido de que o processo tem que render, tem que dar resultado, né? O mínimo de trabalho, mínimo de esforço, resultados mais expressivos. Agora, essa ideia da economia processual, ela também tem uma dimensão macro, que concerne, em última análise, a forma de funcionamento do próprio Poder Judiciário. Para usar um estrangeirismo, que seria condenado pelo Barbosa Moreira, no fundo a economia processual tem muito a ver também com a tal performance do judiciário, né? Como é que o judiciário se desincumbe desse seu poder-dever de julgar? Principalmente na esfera de recursos, dos recursos, houve efetivamente alterações em relação ao sistema em vigor que dão mais trabalho ao judiciário, sob a ótica de cada processo individualmente considerado, mas que contribuem para uma performance mais eficiente se vista como um todo. Uma das técnicas que nós usamos justamente para levar a efeito esses objetivos foi a técnica de positivar princípios, de colocar expressamente no código alguns princípios e muitos deles de índole constitucional. Por que nós fizemos isso? Rapidamente explicando, porque nós conhecemos os brasileiros, já que nós somos brasileiros. Nós somos um país de civil law e, portanto, para nós é muito mais confortável, como juízes, né, decidir alguma coisa com base numa norma escrita, ainda que seja um princípio, que não deixa de ser um princípio porque está escrito, né? Assim como para nós jurisdicionados, para nós advogados, é muito mais confortável se pleitear alguma coisa perante o judiciário se nós temos um artigo de lei, um dispositivo para citar na nossa petição inicial, né? Embora, claro, que quem estuda sabe que, teoricamente, os princípios também são normas jurídicas, etc., etc., né? Normalmente, eles são usados de uma forma conjugada com os dispositivos legais, e etc., e etc. Mas o fato é que nós achamos que, na nossa cultura, né, para os nossos hábitos, seria melhor se nós positivássemos alguns princípios, né? Quem nunca perguntou na vida, mas onde está escrito isso? Quando, no fundo, queria perguntar, mas essa norma existe ou não? Como que eu estou? Onde é que está escrito isso, né? Então, é essa a nossa cultura e, por isso, a nossa opção. Nós dissemos, por exemplo, no projeto, que quando o recurso tempestivo contiver defeito formal não grave, o recurso deve ser admitido, sendo esse defeito ignorado, né, desconsiderado ou corrigido. Fica fora o requisito da tempestividade, mas esse dispositivo, evidentemente, desestimula de uma forma evidente a tal jurisprudência defensiva, né, de que todos os advogados que conseguem chegar a Brasília são vítima, né? Na verdade, é uma linha jurisprudencial que não tem fundamento dogmático nenhum, nem moral, né, que consiste em decisões que inadmitem os recursos, por razões do tipo, o carimbo está borrado, portanto, não temos certeza quanto à tempestividade do recurso, ou o recurso foi interposto antes do prazo começar a correr porque a parte tinha urgência, então ele é intempestivo porque ele é precoce, né? E coisas do gênero. Na linha do que disse com muita clareza o ministro Fux, né, nós temos um problema cultural brasileiro, né? Acho que a lei tem, sim, o condão de mudar, pelo menos parcialmente, a realidade, e é por isso que eu trabalhei com tanto afinco e com tanta dedicação nesse projeto. Então, nós colocamos no projeto muitos dispositivos, inclusive esses de natureza principiológica, que, de certo modo, desestimulam a mudança abrupta da jurisprudência. Exatamente isso que disse o ministro Fux no final da sua fala, né? Nossos tribunais não podem, nossos tribunais superiores, não podem querer servir de norte aos outros
se eles mesmos mudam abruptamente a sua própria jurisprudência, né? Então, para que se saiba a jurisprudência do STJ, nós precisamos saber aquilo que o STJ decidiu ontem, porque na semana passada pode ter decidido de maneira diferente. Então, nós colocamos um dispositivo, na verdade, aconselhando os tribunais superiores a não alterarem a sua jurisprudência quando essa está realmente pacificada. E para que, se realmente for o caso de alteração, que essa alteração seja acompanhada de uma densa e profunda justificação, fundamentação. Além do que, como disse o ministro Fux, colocamos no Código a possibilidade de que essa mudança seja acompanhada da modulação de seus efeitos, né? Há também regras novas interessantes. Uma das mais interessantes que selecionei aqui para tecer algumas considerações rápidas para vocês, diz respeito a regras de competência absoluta em razão da matéria, que são, no fundo, as regras que determinam quando o caso deve ensejar recurso especial e quando o caso deve ensejar recurso extraordinário. Se a matéria é legal, o recurso é especial. Se a matéria é constitucional, o recurso é extraordinário, né? Mas nós sabemos que essa divisão não é nítida em muitos casos. Nós sabemos que muitos casos concretos ofendem, a decisão proferida em muitos casos concretos ofende tanto a lei quanto a Constituição Federal. Às vezes se trata, na verdade, de ângulos diferentes, né, da mesma questão. E o que acaba acontecendo, infelizmente, é que muitas e muitas vezes o jurisdicionado fica sem decisão. O recurso vai para o STJ e o STJ diz, a questão é constitucional, não posso julgar. Não admite o recurso e o processo acaba ali. Ou o recurso vai para o STF, e o STF diz, a ofensa é indireta à Constituição. Sim, há ofensa à Constituição, mas como passou pela lei ordinária para ser demonstrada, a ofensa é indireta, não posso julgar. Lava as mãos, o processo acaba ali, né? Isso acontece, né? O que acaba, como decorrência disso, tendo lugar sentenças, decisões de segundo grau, manifestamente erradas, transitam em julgado, né? E nascem, logicamente, ações rescisórias, né? Porque se aquela decisão não era impugnável nem através do especial, nem através do extraordinário, se ela está realmente ofendendo o sistema, ela continua sendo impugnada, se for dentro dos 2 anos, né, pela via da ação rescisória. E o que acontece também, por incrível que pareça, é que muitas e muitas vezes o mesmo caso é julgado pelos 2 tribunais, né? Há exemplos recentes, como, por exemplo, os planos econômicos, né? Há 2 recursos afetados, um pelo ministro Toffoli e outro pelo ministro Gilmar, relativos aos planos econômicos no Supremo, né? E o STJ continua julgando. É exatamente a mesma questão. Vale transporte, questão decidida recentemente. Recursos no STJ e recursos no STF. No STF se dizia que o regulamento não podia limitar a lei. A lei criou vale transporte. Aí vem o regulamento e diz, não pode ser pago em dinheiro, né? Então, esse regulamento ofende a lei. Ofensa à lei, vai para o STF. Sim, mas quem diz que o regulamento não pode ofender a lei? É a Constituição Federal. Ah, tem-se aqui uma questão constitucional. Vai para o STF, né? Então, na verdade, essa divisão é artificial, porque as questões normalmente envolvem aspectos constitucionais e aspectos legais, e isso acaba gerando, na prática, 2 problemas sérios. Ou ninguém julga, ou os 2 julgam. E quando os 2 julgam, todos vocês sabem com certeza, normalmente julgam diferentemente. Bom, então o que é que nós fizemos para resolver esse problema? Criamos uma regra no sentido de que vai o recurso para o STJ, o STJ entende que a questão é constitucional, dá-se à parte oportunidade para que ela demonstre que a questão apresenta repercussão geral e o recurso é remetido para o STF. A recíproca também se faz, vai o recurso para o STF. Lá o relator entende que se trata de uma questão de ofensa à lei, não de ofensa à Constituição. Manda-se o recurso para o STJ. Enfim, o jurisdicionado não fica sem resposta, né? E isso é o mais importante. Outra alteração relevante, ainda no plano dos recursos extraordinário e especial, é a que corresponde a uma das possíveis interpretações da súmula 456. Essa súmula diz que os tribunais superiores brasileiros, na verdade essa súmula diz respeito ao STF, não ao STJ, mas hoje se aplica ao STJ sem nenhum tipo de restrição, ela diz que esses tribunais não são tribunais de cassação, são tribunais a quem cabe rejulgar a causa. E os autores, é claro, divergem a respeito do sentido dessa palavra rejulgar. Como devem rejulgar a causa o STJ e o STF depois de terem percebido que a decisão é mesmo ilegal ou é mesmo inconstitucional? Bom, há aqueles que sustentam posição escancarada, não é nem aberta, né? Como é o caso do Nelson Neri. Ele diz que, nesses casos, o tribunal superior, seja o STJ, seja o STF, estará agindo ou deverá agir como tribunal de apelação. Ele poderá
segundo o professor Nelson Neri, rever até provas e julgar realmente o processo como se fosse o segundo grau, né? É claro que essa posição, que não é nem aberta, é escancarada, não tem nenhum tipo de repercussão ou de reflexo nos tribunais.